gravação. Então beleza, então vai ser basicamente a formação dessa barriga ali dentro das nossas barras, por isso que é mais comum em elementos horizontais, exatamente por essa combinação dos esforços que vão estar acontecendo sobre esse elemento estrutural. Pode acontecer em outros elementos? Pode acontecer também. Então aqui é uma situação mais comum que a gente vai estar trabalhando, por isso que a gente vai focar geralmente em vigas ali, desses elementos, tanto para a parte de aço quanto para a parte de madeira. Então, quando a gente está trabalhando aqui com essas vigas que podem estar submetidas a esforços de fricção, então elas podem estar sendo fixadas por meio de ligações rígidas e por meio de ligações flexíveis. Então, só retomando, o que vão ser as ligações flexíveis lá? São ligações que não transferem completamente o momento da parte superior para os nossos elementos estruturais inferiores. Então, ela não transmite ali 100% do momento para os nossos pilares e aí por diante. As ligações rígidas elas já têm umas características um pouco diferentes. Então, toda a parte de rotação dela, de movimentação, é muito mais restrita. Então, ela vai acabar transmitindo toda essa capacidade de esforços ali, tanto o momento quanto as cargas e tudo mais, ela vai transmitir para os pilares. Então, o que vai estar diferenciando nisso? Então, vamos mostrar aqui mais ou menos como funciona. Então, vamos supor que essa aqui é uma ligação flexível. Quando eu tenho uma ligação flexível, o que vai acontecer? Então essa viga aqui, ela vai estar rotacionando para baixo. Então tem uma carga aqui e a viga, vou exagerar bastante, vai fazer essa movimentação aqui. Então ela está caindo. O que vai acontecer se ela é flexível? Como ela está caindo, ela não tá, e o pilar não restringe essa movimentação dela, ela ainda vai estar transmitindo peso. Então a carga aqui dela vai estar passando para o pilar, ele está segurando ela com a carga dela, né? Mas essa movimentação que ela está fazendo, essa caída aqui que ela está fazendo, não é transmitida para o pilar, pelas características ali da ligação. Então não tem nada restringindo, é só uma ligação colocada ali, né? Então só uma ligação apoiada, e vamos dizer assim, não tem nada impossibilitando esse movimento. Então ela não transfere essa movimentação, o pilar ele continua aqui completamente em pé, sem a modificação devido ao momento fletor dessa viga. Agora, para uma ligação rígida, já acontece uma situação um pouquinho diferente. Então vamos supor que aqui a gente tem ligações extremamente rígidas. Quando a viga fizer esse mesmo movimento, então ela está caindo aqui de novo, né? Tem aqui a setinha do momento. Então o pilar aqui, como é uma ligação rígida, ele vai tender a entortar também. Então se ele estiver rígido aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai formar essa barriga aqui no pilar também, ele vai entortar como um todo. Então o que estaria acontecendo? Mais ou menos isso aqui. Então o pilar estaria... Claro que isso aqui está muito exagerado, né? A gente tem que pensar que é uma movimentação muito menor. Mas uma ligação rígida, então ela consegue transferir esse momento ali para o pilar, e o pilar também vai sofrer, então a ação daquele momento também vai acabar possivelmente flexionando da mesma maneira, ou talvez não 100%, da maneira 100% intensa, mas vai receber pelo menos uma boa parte dessa movimentação em conjunto com a viga. Então, as ligações rígidas, elas têm mais ou menos essa característica, elas conseguem transmitir quase a totalidade ali dos esforços. E também tem as ligações semi-rígidas ali que vão diferenciar porque elas não transmitem ali 100% do momento, elas transmitem uma parte. Então uma parte acaba sendo absorvida pela movimentação da viga e uma parte acaba sendo transmitida por pilar. Então a gente consegue distribuir. E é geralmente essa ligação semi-rígida que acontece na vida real. Dificilmente a gente vai ter um engaste lá, que seria uma ligação rígida, 100% perfeita. A gente não consegue uma transmissão 100% integral ali, 100% colada ali tudo nos nossos elementos. Não, geralmente a gente tem um meio termo ali, não é nem flexível e nem rígido, transmite um pouco, não transmite na integridade. Então, são as ligações semi-rígidas que a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente, para a parte metálica, geralmente a gente vai trabalhar tanto com as flexíveis quanto as rígidas, mas vai variar ali de acordo com o que a gente for estar utilizando e de acordo com o que a gente necessitar. Então, semelhante lá ao pro concreto armado, a gente vai verificar o que é mais interessante para a gente, transmitir todos esses esforços para o pilar ou absorver esses esforços pela nossa viga. Então a gente tem que estar sempre analisando ali, por isso que quando a gente fala de cálculo estrutural, muita gente pensa, não, é só jogar lá em um programa e ele vai fazer todos os cálculos para a gente. Não, o intuito ali do engenheiro é estar verificando qual que é a melhor opção para a gente estar trabalhando, o que vai evitar o desperdício do material, o que vai deixar mais eficiente para a nossa estrutura.
O que você jogar lá, talvez o software até calcule, mas a gente tem que estar pensando nisso. Como que a gente pode otimizar, como que a gente pode estar pensando numa solução diferenciada, como que a gente pode estar buscando uma solução nova, talvez, ali, para aquela nossa situação. Então, por isso que a gente tem que estar sempre otimizando. Aqui vai ser melhor uma ligação flexível, uma ligação rígida. Como que eu posso estar fazendo essa ligação? É possível? É viável estar fazendo essa ligação? Então, por isso que é sempre interessante a gente estar trabalhando mais ou menos dessa maneira. Sempre estar pensando ali, buscando uma solução diferenciada para nossa estrutura. Então, para estar fazendo essas vigas metálicas, esses elementos metálicos que a gente vai trabalhar, a gente pode estar trabalhando com diversos tipos de perfis. Então, quando a gente trabalha ali com perfis únicos, laminados, né, a gente pode estar trabalhando com perfil U, perfil I, que são bem comuns de serem utilizados para vigas. Geralmente o perfil U, quando a gente trabalha com viga, a gente trabalha com ele invertido aqui, para estar servindo, para essa parte superior dele estar servindo como apoio. Então a gente consegue estar colocando aqui os elementos de laje ali, alguma coisa nesse sentido, apoiando em cima dele. Os perfis I também são bem interessantes, tanto do ponto de vista de praticidade, quanto do ponto de vista de resistência. Por quê? Porque eles têm essas mesas aqui, que a gente pode estar apoiando, né, os nossos elementos, as lajes e tudo mais. E a alma dele aqui, por ser uma alma centrada, né, a gente consegue uma simetria aqui do nosso elemento, então o momento de inércia dele é bem mais tranquilo ali para a gente estar trabalhando. Então ele acaba sendo bem interessante do ponto de vista estrutural também, a gente consegue ali uma otimização bem eficiente com relação ao peso total, né, a quantidade total de aço que a gente vai estar utilizando e a dimensão total do nosso elemento. Então é bem bacana esse tipo de perfil para estar utilizando. Quando eu falo aqui perfil I, considerem também o perfil em H. O que vai variar aqui é a dimensão, né, da alma do nosso elemento, mas eles têm a mesma característica, a mesma disposição, tanto o perfil I quanto o perfil em H. A gente também tem os perfis compostos aqui, né, então os perfis soldados, que a gente vai estar unindo dois perfis só, os perfis duplos, então a gente pode estar unindo, por exemplo, dois perfis em U aqui para estar formando um perfil só, aumentando então algumas das propriedades dele. Você vai conseguir aumentar, centralizar aqui o centro de inércia dele, né? E está facilitando desde a questão de cálculo, está melhorando ali as condições de estabilidade, né? Principalmente desse elemento ali também de esbeltez, né? Então acaba sendo bem interessante desse ponto de vista também. A gente pode ali trabalhar com diversas composições, com diversos elementos, principalmente se a gente foi lá e verificou, por exemplo, quero trabalhar aqui só com um perfil U, ele não atendeu. O que é mais interessante? Eu aumentar absurdamente essa seção ali, vou então aumentar muito essa espessura aqui do perfil U e vou estar trazendo algumas outras características, então desde aumentar o peso e tudo mais, ou eu vou colocar uma mesma proporção aqui desse perfil do outro lado e fazer um perfil composto. Então tudo isso a gente pode estar avaliando ali, obtendo essas características e estar inserindo, então recalculando ali para ver qual que é a maneira mais eficiente da gente estar trabalhando e qual que é a maneira mais prática também para a gente estar obtendo aquilo ali. Talvez isso aqui seja muito mais fácil, muito mais barato de estar obtendo do que um perfil muito mais grosso e acaba sendo muito mais caro. Mas eu vou ter a capacidade, a empresa que está fornecendo para mim tem a capacidade de fornecer esse perfil composto soldado para mim? Tem, beleza. Então eu vou lá, posso comprar. Mas a empresa não tem, por exemplo. Então eu já tenho que pensar, posso estar optando ali por um perfil diferenciado, um perfil mais grosso, alguma dessas características. Então também tem que ter a maleabilidade ali do engenheiro que vai estar trabalhando com esse cálculo. Então, aqui só como uma anotação que eu deixei para vocês, sempre que vocês forem estar optando por um determinado perfil, é sempre mais interessante a gente estar obtendo ali um perfil com o maior momento de inércia com relação ao eixo de flexão. Então, como que a gente vai fazer isso? O que essa frase aqui quer dizer para a gente? A gente precisa, então, maior momento de inércia nesse eixo aqui. Então, aqui a nossa viga no comprimento longitudinal. O que vai ser o eixo de flexão? Então, como geralmente são utilizadas essas vigas, a carga vem aqui em cima, né? Então ela vai distribuída até lá atrás. O eixo de flexão vai ser basicamente a direção principal que eu vou formar aquela barriga lá que eu estava comentando com vocês. Então, o eixo de flexão, vamos imaginar aqui o eixo X, né? Aqui é o nosso eixo X e aqui vai ser o Y, que eu não vou desenhar. Beleza, aqui é o nosso eixo X. O eixo de flexão, vocês têm que imaginar, então, uma curvinha aqui está torcendo em cima desse eixo. Então, virando em cima desse eixo na direção de formar aquela barriga.
É meio difícil desenhar aqui, na verdade, mas então tem uma viguinha. Então, mais ou menos esse esforço aqui, essa curvatura aqui, para formar a barriga aqui embaixo. E daí vocês estão observando aqui a parte da frente, fazendo esse movimento aqui, essa conchinha ali em cima do eixo X para formar a barriga. Então a gente quer maior momento de inércia possível em relação a esse eixo. Então como que a gente vai conseguir? Quando a gente trabalha aqui com perfis em I, então afastando as mesas, então quanto mais em I aqui for esse perfil, então mais afastado ali, e maior o peso dessas mesas, então maior a espessura delas ali, maior vai ser o nosso momento de inércia e mais interessante vai ser para o nosso elemento estrutural. Então, para a flexão, pelo menos, a gente vai estar sempre buscando essas características. Quando não for em I, novamente aqui, a gente vai ter que testar, mas de uma maneira geral também. Quanto maior for o momento de inércia aqui com relação a esse eixo horizontal aqui, que é o nosso eixo X, se for para esse esforço convencional, né, que eu estou mostrando para vocês, também mais interessante vai ser maior momento de inércia, mais interessante para os nossos elementos estruturais a flexão. Além disso, além desses perfis, a gente também pode estar trabalhando com perfis compostos. Então a gente pode estar trabalhando ali com vigas treliçadas, vigas casteladas, que são essas aqui. Então elas vão dar algumas características diferentes. Por exemplo, as vigas que são essas vigas compostas aqui, nessas vigas treliçadas, elas são bem interessantes porque elas evitam em grande parte o esforço de flexão. Por quê? Porque a gente acaba fazendo, transmitindo, transformando esses esforços que a gente vai ter aqui em cima. Então aqui todos esses esforços que estão acontecendo em cima da nossa viga, eles vão ser transmitidos para cada um desses perfizinhos aqui. Então, o perfilzinho aqui, esse perfilzinho aqui, eles vão estar recebendo esses esforços, só que eles não vão mais estar trabalhando agora com flexão efetivamente, eles vão estar trabalhando com uma carga axial, então vão estar respondendo principalmente a compressão e a tração ali. Então, a gente acaba modificando essas características ali para nossa viga. Claro que tem uma transmissão aqui para a parte de baixo, né, dessa nossa viga treliçada, mas a gente pode estar trabalhando de uma maneira bem mais tranquila ali. A parte das vigas treliçadas acaba sendo bem interessante, principalmente quando a gente precisa ali vencer vãos muito grandes. Então, em vez de estar fazendo ali, precisar inserir, por exemplo, um pilar ou aumentar muito a espessura ali dos elementos metálicos, a gente pode estar trabalhando com uma viga treliçada, que geralmente tem um custo mais elevado, né, porque o processo de fabricação dela é muito mais complexo, mas pode ser bem interessante também, pode ainda compensar ali de acordo com o nível de aumento que a gente pode fazer. Por exemplo, se for lá, se eu tivesse que aumentar muito a seção de uma viga metálica maciça, talvez o custo dela acabasse ficando maior ainda do que uma viga treliçada. Então, dependendo da situação, a gente sempre tem que estar pensando ali na solução economicamente mais viável também para aquele projeto. Então, esse tipo de vigas aqui, as vigas casteladas também são bem interessantes porque a gente está trabalhando aqui, a gente está retirando as partes aqui que não estão trabalhando efetivamente da nossa viga, então esses vazios aqui, a gente pode estar considerando que são esses mesmos vazios aqui semelhantes à viga treliçada, e somente esses espaçozinhos aqui estão recebendo os esforços de tração e compressão trabalhando na nossa viga. Então, embora elas tenham processos de fabricação diferenciados, então aqui a gente está removendo partes metálicas na maior parte ali para estar removendo o peso dessa viga, está removendo o peso total da estrutura, eles vão trabalhar de uma maneira bem semelhante aqui às nossas vigas treliçadas. Então, esses pedacinhos aqui estão fazendo o papel desses pedacinhos aqui e acaba sendo um processo bem, embora diferente, de uma certa forma bem semelhante ainda. Então, beleza. Agora, começando aqui a parte teórica do nosso dimensionamento das vigas, o que a gente precisa saber? Então, para a gente estar fazendo o dimensionamento das nossas vigas, a gente vai estar trabalhando inicialmente no estado limite último. Então, a gente vai estar trabalhando ali com aquela condição mais crítica que pode estar acontecendo na nossa viga, que vai ser a ruptura final dela. Então, já passou lá a deformação e tudo mais, a gente está efetivamente na ruptura. Então, dentro do estado limite último, a gente vai estar fazendo algumas verificações, tanto quanto ao momento fletor, quanto à força cortante. Então, a gente vai ter que estar trabalhando com essas duas condições para estar atendendo as duas condições que vão ser propostas pela norma. E no estado do limite de serviço também, a gente vai ter que estar verificando quanto a flecha que vai estar acontecendo naquele elemento. Então,
efetivamente o quanto que vai baixar aqui quando fizer aquela barriga. Essa vai ser a flecha do nosso elemento. E também com relação à vibração excessiva aqui que pode estar acontecendo. Geralmente a gente não trabalha tanto com o estado limite de serviço, mas com o estado limite último. Mas se a gente optar por trabalhar com isso aqui, a gente vai ter que fazer essas duas verificações aqui. Então beleza. Para o momento fletor, voltando para o estado limite último, que é o que geralmente a gente vai estar trabalhando. O que a gente precisa estar... quais são as maneiras de colapso, na verdade, que podem estar ocorrendo, e a gente vai ter que estar verificando, fazendo os cálculos efetivamente para estar verificando o dimensionamento completo do nosso elemento. Então o primeiro deles é plastificação da seção transversal. Já vou mostrar para vocês o que é efetivamente isso. A gente vai ter que verificar também a flambagem da viga como um todo, então a flambagem lateral com torção, ou FLT, que também já vou explicar com mais calma o que é, e a flambagem local de um elemento comprimido da seção transversal. Pode ser tanto a flambagem da alma, ou a flambagem da mesa da nossa seção transversal. Então, já vou mostrar para vocês, só mostrando as siglas o FLA ou FLM. Então beleza, aqui é o nosso primeiro item que eu prometi que eu ia falar, plastificação da seção transversal. Então o que vai estar acontecendo aqui para estar rompendo o nosso elemento estrutural por plastificação da seção transversal? Então beleza, a gente tem aqui que considerar inicialmente uma viga biapoiada. Por que uma viga biapoiada? Porque é uma maneira mais fácil de exemplificar. Então como eu estava mostrando lá para vocês, uma ligação biapoiada ela vai ser considerada uma ligação flexível. Então, eu estou deixando todo o momento aqui que vai estar atuando em cima da minha viga, na minha viga. Não estou transmitindo ele para os meus apoios aqui, que na verdade seriam os pilares, né, que estariam realizando o suporte dessa viga aqui. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando ali com um modelo flexível. Então, o que vai estar acontecendo aqui? Então, tem algumas etapas que vão estar ocorrendo aqui na minha viga, no meu elemento biapoiado, para estar fazendo a plastificação da seção transversal. Então, vamos supor uma situação assim. Eu tenho ali o carregamento convencional na minha viga, que está atendendo, ela foi dimensionada ali, ela está atendendo as especificações, está resistindo tudo ok. E a partir do momento eu comecei a aumentar esse carregamento uniforme dentro do meu elemento, então, em cima do meu elemento no caso. Então, aos pouquinhos eu vou aumentando esse carregamento. O que vai acontecer então ao aumentar esse carregamento? Então, inicialmente aqui, o meu momento resistente é maior do que o momento que está atuando em cima do meu elemento da minha viga. Então tá tudo certo, tá tudo atendendo as solicitações da maneira adequada, como foi calculado, tá tudo ok, a viga está atendendo as especificações dela. A partir do momento, de certo momento, eu cheguei ao meu momento limite aqui de escoamento. Então, quando eu atingi esse momento limite, isso quer dizer que a viga chegou no máximo. Então, já atingi ali todo o dimensionamento da viga. Então, se eu dimensionei ela para estar resistindo ali a 60 kN vezes metro, ela chegou nesse limite, 60 kN vezes metro. Então, ela chegou no limite de resistência dela. Qualquer coisinha a mais ali, possivelmente ela já vai começar a deformar. Então, estou aumentando progressivamente. Aumentei mais um pouquinho. Então, aumentei mais um pouquinho a tensão ali. Quando eu aumento mais um pouquinho a tensão ali, o que vai acontecer? Essa seção transversal aqui, então essa seçãozinha, então vamos supor que essa viga aqui é uma seção em I. Aqui no meio, onde eu tenho o momento máximo acontecendo, ali em cima da minha viga, essa seçãozinha vai começar a deformar. E por onde que ela vai começar a deformar? Pelos meus limites. Então aqui em cima, onde ela está sendo mais comprimida, e aqui embaixo, onde ela está sendo mais tracionada. Então em cima ali, ela vai acabar apertando, então ela vai deformando ali um pouquinho mais, porque ela já não está resistindo, ela já está acima do que ela poderia resistir. Ela está apertando, e embaixo ela está puxando, ela está esticando ali. Então essa deformação ela já é uma deformação plastificante, ela é uma deformação poderia se dizer permanente, então ela já está deformando o elemento. Então é a partir disso que vai começar a formar aquela barriguinha. Então em cima está diminuindo, embaixo está aumentando, vai formando mais ou menos isso aqui. Até que de certo momento ali eu continuei aumentando lá a minha tensão que está sendo exercida e toda a seção foi plastificada. Então até que no meio, então aqui
Eu comecei inicialmente só essa parte superior estava sendo plastificada, né? Só ela que estava deformando. Com o passar do tempo, a alma aqui também começou a ser atingida. Então vai indo, vai indo, vai indo, até que eu chego aqui no meio. Então toda a minha seção transversal aqui já foi plastificada. Então tudo aqui já atingiu o limite de escoamento. Então toda a minha seção já foi plastificada. E acima disso já vou estar alterando ali, já vou estar ocasionando o rompimento então dessa seção transversal. Já não vou ter mais nenhuma resistência. Já plastificou tudo, já deformou tudo que poderia estar deformando, já não tenho mais nenhuma resistência naquele meu elemento. Então aqui é o momento plastificante, é o momento limite superior que a gente vai estar verificando nessa situação. Beleza, então como que a gente vai dimensionar? Então aqui o MY corresponde ao início do escoamento da seção. Então aqui, como eu estava falando, atingiu a partir desse momento aqui, que é o máximo ali que eu vou dimensionar, ele já começou a escoar. Então já começou aquela deformaçãozinha ali nas partes superiores e inferiores do meu elemento. Então é o MY aqui, corresponde ao início do escoamento da seção, com esse aumento do carregamento que a gente vai estar propondo para ele. Então como que a gente vai calcular? A gente vai multiplicar basicamente o módulo de resistência elástico da seção transversal pela tensão limite do escoamento. Como que eu obtenho isso? Então esse módulo de resistência elástica da seção transversal é um valor tabelado. Então, de acordo com a seção que a gente for estar utilizando, lá naquela tabela que vocês já viram nas outras aulas, tem esse módulo ali. E a tensão limite de escoamento é a tensão relacionada ao aço. Então, de acordo lá, se a gente for utilizar um aço MR250, é 25 kN por centímetro quadrado. Então, tudo isso ele vai variar. Se for um aço AR350, vai ser 35. Então, também é relativo, é meio que tabelado ali de acordo com o aço que a gente vai estar utilizando. Momento plastificante, então é o momento de plastificação, o MPL aqui, né, a sigla que vai estar sendo utilizada, e vai ser determinado por essa equaçãozinha aqui, que vai ser o módulo de resistência plástico da seção. Então dá para considerar mais ou menos um limite superior ali que a gente vai estar trabalhando, multiplicado também pela tensão limite de escoamento. Então beleza, essa vai ser a primeira verificação que a gente vai estar fazendo. Não necessariamente a primeira em sequência, mas é uma das verificações ali que a gente vai estar fazendo para as nossas vigas contra a flexão. A segunda, flambagem local de um elemento comprimido da seção transversal. Então vai ser o nosso FLA ou FLM se for da alma ou da mesa. A gente vai ter que verificar os dois. Então vamos lá. Está relacionado com a perda de estabilidade dos componentes da seção transversal e é verificada de acordo com o índice de esbeltez. Então voltamos lá na esbeltez que a gente viu para madeira. Então a gente vai verificar aqui as condições de esbeltez, já vou mostrar como que é verificada, mas a gente tem principalmente três condições. Então a gente vai ter uma seção compacta, quando o índice de esbeltez aqui que a gente calculou, que é o nosso lambda, for menor do que a esbeltez limite para seções compactas, então é um valorzinho tabelado, que eu já vou mostrar também. A gente tem uma seção semicompacta, que é o valor intermediário ali entre o limite de esbeltez para seções compactas e o limite de esbeltez para seções semicompactas. E a gente tem uma seção, pode ter seções esbeltas, onde o índice de esbeltez que a gente calculou aqui é superior ao limite de esbeltez para seções semicompactas. Então, basicamente essas verificações que a gente vai estar fazendo. Tá, professor, mas como que acontece então essa flambagem ali da alma, por exemplo? Então vamos lá. A alma é esse itemzinho, é esse perfilzinho na vertical aqui que a gente vai ter. O que pode acontecer? Então se eu tiver uma força ali em uma determinada direção transversal ali que pode estar acontecendo, o que pode estar fazendo nesse meu elemento? Então aqui a gente está observando de frente, de lado. Vamos observar de frente aqui esse perfilzinho. O que pode estar acontecendo então? Pode estar formando uma barriga aqui, então uma deformação local pode estar acontecendo, esse perfil pode estar indo aqui para o ladinho. Então esse tipo de deformação aqui vai ser a flambagem local da alma, o nosso FLA, que pode estar acontecendo nessa ocasião aqui. Então essa é a primeira verificação que a gente vai estar fazendo. O FLM, o que vai acontecer? Quando eu estiver deformando, então, as mesas aqui desse perfil metálico, geralmente o perfil em U. Pode ter outros perfis? Pode também ter outros perfis, mas aqui, de uma maneira mais fácil de exemplificar, o perfil em H, o perfil em U acaba sendo um pouco mais fácil. Então essa deformação também, ela vai estar ali deformando, então formando aquelas ondulações ali em cima das mesas, que vão estar, das mesas da seção transversal. Então
essas deformaçõezinhas ali vão estar relacionadas com a flambagem local da mesa, o nosso FLM, que também vai ser dimensionado, vai estar relacionado com as informações da mesa da estrutura que a gente vai estar utilizando. E também a gente tem a flambagem da viga como um todo, ou a flambagem lateral com torção. Nosso FLT, que é basicamente a flambagem lá propriamente dita que eu estava comentando com vocês, onde lá vai formar aquela barriga na nossa viga. Aqui, com uma viga em balanço, está formando essa barriga aqui para baixo, mas poderia ser também, se fosse um elemento biapoiado, então a formação daquela barriga ali que a gente já está acostumado. Então essa flambagem inteira aqui no todo o comprimento longitudinal do nosso elemento metálico. Então essa vai ser a nossa flambagem lateral com torção. Então dessa forma aqui a gente vai estar calculando os nossos elementos. Então aqui a gente vai estar relacionando a parte do equilíbrio global da nossa viga. Então deslocando ali lateralmente os nossos elementos para estar fazendo esse tipo de esforço. E também a gente vai estar classificando aqui de uma maneira bem semelhante, só que os nomes aqui serão um pouquinho diferentes. Então aqui, quando a gente tiver o limite inferior aqui ao limite da seção curta, vai ser chamada de uma viga curta. Vai ser, quando tiver uma região intermediária, ali, o limite intermediário, vai ser uma viga intermediária, ou acima do limite superior, vai ser uma viga longa. Então a gente vai ter que verificar em qual dessas três condições aqui vai estar inserido o nosso elemento metálico, e a partir disso, então, está realizando os cálculos específicos que vão modificar um pouquinho para cada uma dessas condições. Então vamos lá. Agora entrando na parte de cálculo efetivamente, na parte de cálculo propriamente dita. Então o que a gente precisa estar obedecendo aqui para estar calculando a parte de momento fletor? Então, inicialmente aqui, de uma maneira geral, como a gente já viu nas outras situações, o momento fletor solicitante de cálculo tem que ser inferior ao momento fletor resistente de cálculo. Então essa aqui é a máxima para a gente estar conseguindo fazer com que o elemento ali resista ainda às nossas solicitações. Só que esse momento fletor resistente de cálculo, a gente vai ter que fazer todas aquelas verificações. Então, como a gente vai encontrar três resistências diferentes, tanto para a flexão local da alma, da mesa e por torção, então a gente vai encontrar três valores. Entre esses três valores, a gente tem que pegar o menor entre eles, porque vai ser a parte que vai estar resistindo menos. Então, por exemplo, vamos lá, vamos observar. Então, se a gente estiver observando lá, a gente fez os cálculos. E eu verifiquei que o valor da flambagem local da alma foi o menor. Isso quer dizer que a alma do meu elemento é o ponto mais frágil. Então, ali, ele quando eu estiver exercendo o momento em cima da minha viga, é o primeiro local que vai estar deformando, que vai estar sofrendo flambagem. Então, esse vai ser o meu ponto de fragilidade, por isso que eu vou estar adotando o menor valor. A mesma situação, por exemplo, poderia acontecer para a mesa. Se a mesa fosse o ponto mais frágil, eu obteria o menor valor aqui para a resistência, para o momento fletor resistente para a parte da mesa, e é esse o valor que eu teria que estar utilizando aqui para estar realizando o cálculo, para verificar se mesmo esse menor valor aqui ainda é superior ao momento solicitante de cálculo. Então por isso que eu tenho que estar fazendo todas as verificações ali dentro dessa situação, dentro do meu cálculo estrutural aqui. E além disso, a gente tem uma consideração aqui. E o momento resistente de cálculo ainda tem que ser menor do que o módulo de resistência elástico da seção transversal multiplicado por 1,5 multiplicado pela tensão limite do escoamento dividido por 1,10. Essa aqui é um quesito de segurança, basicamente para dizer que nem sempre os meus elementos metálicos vão ser perfeitos. Então, é uma recomendação da norma ali do estar verificando. Mesmo depois de eu fazer tudo aquilo ali, eu ainda tenho que estar verificando se o meu momento resistente é menor do que 1,5, para dizer que eu não estou majorando muito a minha resistência ali. Vou estar diminuindo ela um pouquinho para estar atendendo a essa solicitação. Então é só uma verificação que a gente vai fazer lá no finalzinho dos nossos cálculos. Beleza. Então vamos lá. De acordo com cada tipo de seção agora que a gente vai estar verificando lá, a gente vai ter um tipo de cálculo para estar fazendo. Então a gente pode ter aqui, por exemplo, para uma seção compacta ou para uma viga curta. Então a gente verificou ali, são índices separados aqui na verdade. Então vamos lá. Calculei aqui primeiro, fiz a primeira verificação, deu viga curta. Vou lá, vou realizar os cálculos para viga curta. Realizei outro cálculo aqui,
do índice de Sbeltesp deu seção compacta. Beleza, vou realizar outro cálculo. Mas a parte de cálculo da resistência aqui, do meu momento resistente de cálculo, vai ser basicamente esse. Então eu verifiquei lá. Minha viga deu uma viga curta para a parte de flambagem lateral com torção. Tá? Deu uma viga curta. O que eu vou fazer agora? Vou dividir o momento plástico por 1,10, que é o nosso gama 1 lá. É o mesmo gama 1 que a gente utiliza desde lá do comecinho. 1,1 é o valor padronizado. Eu coloquei aqui. Beleza. Agora fui lá, verifiquei para a parte de flambagem local da alma e eu obtive uma seção compacta também. Também vou lá, vou realizar o cálculo a partir dessa mesma coisa aqui. O valor vai ser igual? Vai, mas independente disso, dessa forma que a gente vai estar trabalhando. De cada uma das critérios que a gente for estar verificando ali, a gente vai estar fazendo o cálculo. Um deu viga curta, o outro deu seção semicompacta. Então, vai trabalhar de maneiras diferentes ali, de acordo com cada situação que a gente vai estar obtendo. Vamos lá. Obtive agora uma viga intermediária ou uma seção semicompacta em uma daquelas situações. O que eu vou estar fazendo? Vou estar aplicando essa equaçãozinha bem simples, aqui, bem tranquila, que a gente pode estar fazendo ali de cabeça, né? De uma maneira bem simplificada. Brincadeira, né? Mas é uma equação aqui que a gente vai estar adotando alguns outros fatores. Então a gente vai estar utilizando ainda aqui alguns dos mesmos componentes. Então, o momento plastificante aqui, nosso gama 1, nosso aqui momento de escoamento, né, o momento inicial do escoamento ali. Desculpa, esse aqui não é o momento de escoamento, é outro momento que eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas então, tem alguns fatores novos aqui que a gente vai estar adicionando, assim como esse CBzinho aqui, que é um fator de modificação que a gente já vai ver como que calcula. Então, na verdade, pelas vigas intermediárias aqui, ou semicompactas, a gente vai ter a situação mais complexa de estar resolvendo. E aqui para vigas que são vigas longas ou com seção esbelta, a gente tem essa configuraçãozinha que vai estar obedecendo. Então o nosso momento resistente de cálculo vai ser igual a esse momentinho aqui dividido pelo gama A1 novamente. Só que isso aqui ainda tem que ser menor do que o momento plastificante, então esse mesmo valorzinho aqui dividido pelo gama 1. Então a gente tem que obedecer sempre essas condiçõezinhas aqui, tem que estar sendo verificadas lá para frente. Então vamos lá, agora vamos destrinchar essas equaçõezinhas ali. O que é aquele CBzinho ali? O que é aquele fator que a gente tem lá? É o fator de modificação para diagrama de momento flutor não uniforme. Então um fatorzinho ali de modificação que a gente vai estar utilizando para a situação de vigas intermediárias ou semicompactas, e a gente vai estar calculando utilizando então o momento fletor máximo, o momento fletor na seção a 1/4 do comprimento destravado. Então vamos lá, a gente tem aqui nossa viguinha. O que vai ser esse momento fletor a 1/4? Efetivamente aqui a 1/4 daquela distância. Então a gente vai ter lá o gráfico, né? Vai formar basicamente essa barriga, a gente tem aqui o meio, aqui o 3/4. Então a gente vai estar obtendo o valorzinho nessa posição aqui. Aqui, momento fletor no centro do comprimento destravado. Vai ser basicamente o momento fletor máximo aqui que a gente vai estar obtendo. E o momento fletor a 3/4 do comprimento destravado vai ser isso aqui. Tá, professor, mas por que ele falou então momento fletor no centro do comprimento destravado? Porque pode ser que a gente não tenha uma viga biapoiada, pode ser que a gente tenha uma viga em balanço ou alguma outra situação nesse sentido. Então, o gráfico do momento lá, ele pode estar sendo modificado, ele pode vir mais ou menos desse sentido aqui e formar uma configuração diferente. Então, aqui novamente, eu estaria lá pegando 1/4, verificaria esse momento aqui, verificaria esse momento aqui e verificaria esse momentinho aqui. Então, não necessariamente seria o maior valor aqui no meio, pode estar sendo modificado de acordo com cada situação. Então, o máximo estaria um pouquinho aqui para o ladinho. Então vai variar ali de acordo com o tipo de ligação que a gente vai estar tendo e de acordo com o tipo de momento flutor que a gente vai estar trabalhando. Por isso que tem essas configurações aqui que vão estar expostas para a gente estar calculando esse fator de modificação para diagrama de momento flutor não uniforme. Além disso, a gente tem esse RMzinho aqui. O que vai ser esse RM, professor? Vai ser o parâmetro de monossimetria da seção transversal. Então, na verdade, esse fatorzinho aqui não é sempre que a gente vai estar utilizando. Esse fatorzinho ele vai ser calculado por meio dessa equação quando a gente não tiver uma simetria dentro do nosso elemento. Então, por exemplo, se eu tiver um elemento que não é uniforme. Então, vamos lá.
Vamos verificar aqui. O que acontece com o nosso perfil I? Nosso perfil I, se a gente for verificar, eu tenho uma simetria tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. É como se eu estivesse espelhando a minha seção. Se eu cortar aqui pelo eixo Y, também eu tenho tanto uma simetria. Estou olhando tanto da direita quanto a parte da esquerda, também são iguais. Então eu tenho uma simetria completa. O que seria aqui? Quando que eu estaria calculando então isso aqui? Quando eu tenho apenas uma simetria, então apenas um desses cortes aqui estaria fazendo essa visualização aqui. Então como que poderia ser isso? Então vamos lá, vamos observar um perfil em U, um perfil em C aqui, como vocês preferirem. Se eu cortar na horizontal, suponho que aqui está reto, tanto olhar a parte de baixo quanto olhar a parte de cima estariam iguais. Agora, se eu cortar na vertical, eu não tenho essa semelhança mais, eu não tenho mais essa igualdade entre as minhas duas seções. Então eu só tenho apenas um eixo de simetria, isso é uma monossimetria. Então, a partir disso, eu teria que estar realizando esse cálculozinho aqui para estar verificando esse parâmetro de monossimetria da seção transversal. Então são nessas situações que eu vou estar utilizando, ou quando eu tenho seções fletidas em relação ao eixo que não é de simetria. Então vamos lá, como que vai acontecer isso? Então novamente aqui, se eu tiver uma flexão que não está acontecendo, por exemplo, em cima do meu eixo X aqui, então se estivesse acontecendo em cima do eixo Y aqui, na verdade, eu também teria que estar calculando essa a partir dessa equaçãozinha aqui. Ah, professor, mas e se eu não calcular? Então, se eu tenho uma seção simétrica ali, eu tenho uma seção transversal simétrica, é um perfil em I ou um perfil em H. Então, a partir disso, você vai utilizar fator aqui de parâmetro de monossimetria igual a 1, que vai acabar não interferindo, então, nessa equaçãozinha aqui. Tá, outra consideração, então, que eu ainda não falei. Então, esse fatorzinho aqui, ele é calculado apenas quando eu tiver ali a minha flambagem lateral por contorção sem balanço, desculpa, ele vai ser calculado apenas quando eu tiver a minha flambagem lateral com contorção sem balanço. Então, para as outras situações ali, quando eu não tiver essa característica específica, eu vou estar utilizando esse valor aqui igual a 1. Eu posso estar considerando ali de uma maneira um pouco mais específica. Ah, professor, mas e para calcular esse parâmetro de monossimetria da seção transversal, o que eu preciso? Eu preciso aqui do momento de inércia da mesa comprimida em relação à simetria, e eu preciso do momento de inércia da seção transversal em relação à simetria. Então aqui a primeira parte, só ali o momento de inércia da parte superior ali do meu elemento, né, que é a parte que vai estar sendo comprimida daquela viga, e aqui embaixo, o Y, na verdade, que vai estar sendo aqui, vou estar utilizando o momento de inércia total ali da minha seção transversal. Tá, beleza. Agora o que a gente vai estar trabalhando aqui? O que essa tabela quer dizer pra gente? Então ela vai dar basicamente ali os parâmetros de cálculo que a gente vai estar utilizando nessas outras condições aqui. Então, esses valorizinhos aqui que eu identifiquei aqui, agora ele vai estar mostrando pra gente como que calcula, de acordo com cada situação. Então, como eu comentei lá, quando a gente estiver falando aqui da flambagem lateral com torção, a gente vai fazendo essa primeira verificação, o MR aqui que a gente vai estar verificando vai ser a partir dessa equaçãozinha aqui, ou a partir da nota 4. A gente vai ver essas notas ali, o que elas querem dizer. Aqui também, vamos ver nota 1, o que ele vai estar dizendo. Para a gente verificar o índice de esbelteza aqui para flambagem lateral com torção, o que a gente precisa? A gente vai estar dividindo o comprimento total aqui, que vai ser SLB, pelo raio de giração ali da nossa seção transversal com relação ao eixo Y, que vai ser esse RY aqui. Eu já tenho ali no outro slide especificando o que é cada item. Mas então, o nosso limite do índice de esbelteza aqui, inferior que a gente vai estar trabalhando, como que a gente vai calcular? Para flambagem lateral com torção, a gente vai estar utilizando essa equaçãozinha aqui. Basicamente são iguais, só vai mudar essa constante de multiplicação aqui no começo. E o nosso limite superior também está dizendo aqui para ver a nota 1, a gente já vai ver o que é. O que vai modificar? Então, para a flambagem aqui, lateral da alma, o que tu vai estar utilizando? Vai modificar um pouquinho as equações aqui, então a gente sempre vai ter que estar consultando essa tabelinha para ver o que a gente precisa estar calculando. Vamos lá agora para as nossas notas. Como que vai funcionar então?
Então aqui a nota 1, o que estava dizendo aqui, o que precisa da nota 1? Então aqui para a nossa flambagem lateral com torção. O que ele está dizendo então? Que aqui o nosso limite superior, lá, nosso lambda R, vai ser obtido a partir dessa equaçãozinha também bem simplesinha aqui, que pode ser feita de cabeça, de uma maneira bem sossegada. Então, ele vai estar propondo essa equaçãozinha que ele só não colocou aqui na tabela porque não ia caber, né? Eu peguei essa tabelinha do livro de vocês ali, para vocês terem uma referência melhor depois. E ele vai dar esse outro momento aqui, que vai ser calculado a partir dessa equaçãozinha aqui também, que também é uma equaçãozinha bem complicada ali. Não necessariamente com os valores complicados, mas é uma equaçãozinha ali que tem que tomar bastante cuidado para estar resolvendo, né? Tem que estar sempre bem atento aqui. Aqui é o comprimento ao quadrado e tudo mais, né? Aqui também. Então essas informações ele tem que estar fazendo com cuidado. E o CW aqui que ele está falando, esse valorzinho aqui, é o valor lá que a gente também vai obter a partir da nossa tabela. Então, a maioria desses valores aqui, que parecem bem assustadores, eles são obtidos a partir da nossa tabela. Então, quando a gente fizer um cálculo ali, eu acho que vai ficar bem mais claro para vocês do que a gente vai estar fazendo. Desculpa, só desviei que eu mandou mensagem, achei que era da aula aqui. Então, vamos lá. Aqui também, o beta 1 aqui que vai ser utilizado nessa primeira parte aqui para calcular o nosso limite de esbeltez lá superior, vai ser obtido a partir dessa equaçãozinha aqui, que também esses valores aqui, a maioria deles é obtido a partir da nossa tabela. Então acaba sendo bem mais simplificado utilizando isso aqui. As outras configurações também, então aqui também, ó, se vocês forem ver lá, aqui não está a equação, vamos ver lá e ver nota 2. Então para perfis laminados, vou utilizar essa equaçãozinha aqui, para perfis soldados, essa equaçãozinha aqui, e o KC que eu vou estar utilizando vai ser baseado nessa equaçãozinha aqui, esse KC, esse valorzinho aqui, né? Então basicamente ali não tem como ficar passando fórmula por fórmula para vocês, porque ninguém obviamente vai decorar isso aqui. Então uma tabela ali que vocês sempre vão estar consultando quando fizerem os cálculos para estar verificando as nossas vigas, os nossos pilares, a flambagem, né? Então vamos lá. Além da parte de momento fletor ali, como eu comentei para vocês lá, a gente tem que fazer a verificação do esforço cortante. Então o esforço cortante acaba sendo bem mais simples ali. Só tem algumas consideraçõezinhas que a gente tem que estar fazendo na hora do cálculo do esforço cortante. O que são, então, essas situações? Então vamos lá. A gente também vai estar considerando aqui, fazendo o cálculo para o estado limite último. Então, ali o rompimento efetivo, né, do nosso efetivo aqui, do nosso elemento aqui, na verdade, por flambagem, por cisalhamento. Então ali, vocês imaginem um esforço cortante ali agindo em cima do meu elemento. E isso vai estar fazendo com que modifique ali as fibras que vão estar se separando. Então, isso mais ou menos que vai estar acontecendo ali de uma maneira bem mais intensa. Um monte de fibra separandinha ali. É isso que vai estar acontecendo no nosso momento cortante. Sendo que a gente vai fazer uma consideração que para perfis em U, H ou I, apenas a alma, então apenas essa pecinha vertical aqui que vai estar resistindo ao esforço cortante. Por quê? Porque como as nossas mesas têm uma espessura muito fina, então elas são muito fininhas ali, elas não têm nem tem nenhuma resistência ao esforço cortante que seja representativa. Então a gente acaba desconsiderando elas porque a parte maior ali, 99% vai ser resistido pela alma dos nossos elementos. Então como que a gente vai estar calculando? Primeira coisa aqui, calcular novamente o nosso índice de esbeltez. Então vocês vão ver aqui que o índice de esbeltez está relacionado com tudo. E também a gente vai ter os limites inferiores e o limite superior aqui que a gente também vai ter que estar calculando para a parte do esforço cortante. Tá, só que agora apareceram outros valorizinhos aqui, professor. O que é esse KV aqui? Então ele tem algumas considerações específicas. Então, KV ele vai ser igual a 5 para almas sem enrijecedores transversais. Desculpa, engasguei aqui. Então, o que são esses enrijecedores transversais? São esses elementos aqui que são posicionados, são fixados na alma e nas mesas, de forma a inviabilizar essa movimentação, essa torção ali que pode estar acontecendo. Então, eles realmente aumentam a rigidez da seção transversal. Então, eles funcionam, têm efetivamente a função de enrijecer o meu elemento e acabam facilitando, na verdade, o meu cálculo ali quando eu estiver considerando. Então, por isso que geralmente não, mas vocês podem ver as vigas, mesmo em seção I lá, que vão estar, que podem estar sendo utilizadas, e geralmente elas têm
essas plaquinhas aqui posicionadas a cada tantos centímetros aqui, a cada distância delimitada. Esses são os enrijecedores e servem exatamente para estar aumentando ali essa condição de rigidez dos meus elementos. Então vai ser igual a 5 aqui. Quando eu tiver a distância entre as linhas de centro de dois enrijecedores adjacentes, então vamos lá, essa distância entre eles ali, dividida pela altura da alma, for maior do que 3, então também vou estar considerando o KVzinho aqui, que é um coeficiente igual a 5, ou quando obedecer a essa condiçãozinha aqui, que é uma condiçãozinha já de cálculo mais chatinha de fazer, que eu vou estar dividindo então esse valorzinho aqui da altura da alma pela espessura da alma, dividido por 260 é valor quadrado, tem que ser menor então do que essa condiçãozinha aqui da distância entre as linhas dividido pela altura da alma. Se obedecer isso também, o KV vai ser igual a 5, então sim, talvez eu tenha que fazer essa continha aqui para estar verificando. E para os demais casos, eu vou considerar que o KV é igual a essa equaçãozinha, 5 mais 5 divididos pela a distância entre as linhas de centro de dois enrijecedores adjacentes, então essa distânciazinha aqui, dividido pela altura da alma, né? Então essa alturinha aqui, elevado ao quadrado. Então esse vai ser o valor de KV que eu vou estar utilizando nos demais casos quando não obedecer essas condições aqui. Então quando eu tiver lá os enrijecedores, vou estar utilizando essa equaçãozinha. Beleza. O que mais que eu preciso aqui para o meu esforço cortante? Vou estar utilizando essa equaçãozinha aqui, que vai ser o meu esforço cortante plastificante, lá o esforço cortante superior ali que a gente vai estar considerando também. Então vou estar, para calcular ele, vou estar considerando então a área efetiva desse alinhamento multiplicado pela tensão limite do escoamento. Aquela mesma tensão que a gente viu lá no comecinho, que depende do tipo de aço. E a minha área efetiva vai ser igual ao quê? A área efetiva vai ser igual a altura total da seção transversal, então a altura ali do elemento que eu vou estar trabalhando, multiplicado pela espessura daquele elemento. Então, no caso aqui vai ser só a alma do nosso elemento. Então, vamos lá, aqui que vai ser o nosso Dzinho. Então, vou desenhar aqui o nosso perfil novamente. O que vai ser o Dzinho? Então, o Dzinho vai ser a altura desde aqui do comecinho até aqui embaixo. Tá, professor, mas você falou que a alma não está resistindo. Mas considere, então, que só tem essa partezinha aqui. Então, considera que é só um I aqui que está sendo posicionado. Essa altura total aqui vai ser o nosso D. Você está ignorando aqui as mesas, só está considerando a altura total dele. E a espessura, o TW, vai ser efetivamente essa espessurazinha aqui, a espessura da alma que a gente vai estar trabalhando. Então beleza, agora vamos lá, vamos para um exemplo. Então verifique se a resistência de uma viga metálica biapoiada de perfil I, 610 por 101, em ACMR 250 de 10 metros de comprimento, é suficiente para resistir a um esforço de 35 kN por metro e um momento flutor de cálculo máximo de 380 kN vezes metro. Então beleza. Primeiro passo, o que a gente vai estar fazendo aqui para calcular, para estar verificando então se a nossa viga vai atender a essas condições, se ela consegue suportar esses esforços que vão estar atuando em cima dela. Então o primeiro passo é verificar na nossa tabela. Então vamos lá, você vai abrir aquela tabela, aquela mesma tabela que eu passei para vocês, que eu passei a da Gerdau, vocês podem estar utilizando obviamente de outras marcas também. Passei a da Gerdau porque é mais bonitinha ali, está mais organizadinha, mas independente disso vocês podem estar obtendo as mesmas informações em outras tabelas. Então aqui a tabelinha já separei aqui as informações para a gente para o perfil que foi solicitado, o perfil 610 por 101. Então aqui tem que tomar cuidado ali porque essa tabela é bem grande, né? Eu já falei para vocês. Então sempre tá atento ali com uma reguinha bem bonitinha, separando os dados certinho pra gente. Então vamos lá. Primeira coisa, separar as informações que a gente vai estar utilizando. Então a gente não vai utilizar tudo isso aqui. Vocês podem ir voltando ali nos slides, ver o que a gente vai estar utilizando e separando. Eu já separei aqui pra gente. Então o que a gente vai estar utilizando? A altura ali, esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês ali, que vai ser a altura do nosso elemento total. O BF ali, que vai ser aquele desenho. Deixa eu abrir o que desenho pra gente, aqui pra vocês. É mais fácil do que eu ficar falando. Aqui.
Então vamos lá. O BF, o que vai ser o BF? Vai ser a largura aqui total do nosso elemento. Então basicamente a largura das mesas aqui que a gente vai ter no nosso elemento metálico. Então aqui naquele desenho, naquela tabela que eu passei para vocês, tem esse gabarito aqui que vocês podem estar verificando quando vocês estiverem com alguma dúvida. O que mais que a gente vai estar utilizando? TW. TW vai ser a espessura ali da nossa alma. TF, a espessura da mesa que a gente vai estar utilizando. WX, o que vai ser o WX? Vai ser aquele mesmo fatorzinho lá que a gente viu lá no começo. Esqueci o nome dele agora. Vai ser o módulo de resistência elástico da seção transversal. Também a gente vai estar utilizando ele. ZX vai ser o módulo de resistência plástico da seção. Então, lá parece um pouco assustador a gente ter que obter todas as informações, mas elas são todas tabeladas, então acaba ficando de certa forma mais tranquilo para a gente. Momento de inércia na direção Y. Aqui, nosso raio de giração também na direção Y. CW, que é o nosso coeficientezinho lá, que eu falei também, que era tabelado, então aqui acaba ficando bem mais fácil para a gente obter. O nosso IT aqui, que é o nosso, pode ser considerado igual ao J. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Vai ser o nosso momento. O momento de inércia total da nossa seçãozinha ali. E que a gente precisa também. O Hzinho, que vai ser a altura efetiva ali, descontando já os valores. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa. O Hzinho, então, já vai estar descontando aqui a espessura das mesas, né? Então acaba ficando mais fácil, a gente vai utilizar ele também no cálculo. Então a gente já obtém aqui vários valores de uma maneira bem mais fácil a partir da nossa tabela. Então vamos lá. O que a gente precisa também? A tensão limite de escoamento aqui do nosso aço, então o MR 250, então a tensão limite é 25 kN por centímetro quadrado. E a gente vai precisar também do módulo de elasticidade que para o aço é de 200 gigapascal, convertendo já direto fica dos 20.000 kN por centímetro quadrado. Então aqui a gente já coletou várias das informações, na verdade todas as informações que a gente vai estar utilizando. Basicamente agora a gente precisa seguir uma sequência adequada ali para estar obtendo os nossos resultados. Então é só ir com cuidado ali, aplicando nas formas de maneira bem certinho, sequencial, para a gente conseguir calcular. Então vamos lá, para nossa flambagem local da alma inicialmente, o que a gente vai fazer? Então para o índice de esbelteza aqui, a nossa equaçãozinha é essa aqui. A gente vai dividir a altura efetiva ali, dividido pela espessura da nossa alma. Então como que a gente vai fazer isso? O livro de vocês, ele pega lá, para calcular esse Hzinho, ele pega a altura total, aqui que é o nosso Dzinho, e diminui 2 vezes da espessura da nossa alma. Não precisa, a tabela já fornece aqui o Hzinho para a gente pode estar utilizando. Vocês podem fazer ali, vai dar o mesmo valor muito próximo na verdade, mas não precisa, a tabela já fornece para a gente, não precisa estar fazendo esse cálculo a mais. Então a gente já vai utilizar aqui o Hzinho da nossa tabela, dividir pelo TW, então 10,5, vai obter o valor de 54,57. Agora a gente precisa verificar os limites para verificar em onde que ele vai se enquadrar. Vamos lá. Aqui a nossa equaçãozinha, para o FLA, vai ser essa equaçãozinha aqui que eu mostrei lá na tabela para vocês. E só vai modificar esse valorzinho aqui, né? O valor da constante para a gente. Vamos lá. Então, calculando isso aqui, vai ser 3,76, multiplicando a raiz de 20.000, que é o módulo de elasticidade, dividido pela tensão limite do escoamento, que é 25. Obtendo isso, a gente obtém o valor de 106,35 e a gente vai comparar esse valor com esse aqui. Se ele é maior do que isso quer dizer que a nosso índice de esbelteza é menor do que o limite inferior. Então isso quer dizer que a nossa seção é uma seção curta. Então, é uma seção compacta, na verdade, né? Seria uma viga curta. Para o FLT, para o FLA vai ser uma seção compacta. Mas o que é importante é que ele é menor ali, a menor situaçãozinha que a gente vai estar calculando. Então a gente vai lá para a primeira equaçãozinha que a gente estaria utilizando. Então, só mostrar aqui para vocês. Então aqui, só lembrando, né? Aqui a gente estaria
nessa primeira situação aqui. Então, uma viga de seção compacta, então a gente utilizaria essas primeiras equaçõezinhas aqui. Então vamos lá. Aplicando nessa primeira equaçãozinha, o que a gente precisa? A gente precisa do momento de plastificação. Então como que a gente vai obter lá o momento de plastificação? A partir dessa outra equaçãozinha ali, onde a gente vai estar utilizando esse valorzinho aqui, que também a gente obteve a partir da nossa tabela. Então como que a gente vai calcular agora isso aqui? Ser o nosso módulo de resistência plástico da seção. Como que a gente vai calcular? Vai pegar esse valor, multiplicar pela tensão limite do escoamento de 25, eu vou obter então o momento plastificante aqui, 74.817 kN vezes centímetro. É sempre importante aqui ficar atento para as unidades que a gente está trabalhando, então aqui está trabalhando com numa equação ali, centímetros utiliza centímetros, está em milímetros utiliza milímetros, mas mantenha o padrão ali que vocês vão estar utilizando em cada uma das equações. Beleza, agora é só eu pegar esse valorzinho aqui, dividir pelo meu gama A1, que é o valor de 1,10 lá, que a gente vê desde o comecinho, e vai obter o valor de 68.015,9 kN vezes centímetro. Beleza, para o meu FLA, já calculei o valor do momento resistente. O que eu preciso fazer agora? Verificar os parâmetros para o fator, para a flambagem local da mesa. Então o que eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando agora, vou estar calculando meu índice de esbelteza aqui, a partir dessa equaçãozinha aqui, que eu vou estar considerando então o BF dividido por 2. Por que vai ser o BF dividido por 2? Porque é basicamente metade ali da largura apenas que eu vou estar considerando. Então vocês lembram lá já da aula passada, a gente não considera a seção inteira, a gente está considerando basicamente essa partezinha aqui apenas da nossa mesa que vai estar resistindo ao esforço. Por quê? Porque é uma consideração de cálculo, que foi proposto pela norma ali para a gente estar utilizando. Dividido pela espessura dessa mesinha aqui então. Então, efetivamente ali o que a gente vai estar utilizando. Beleza, então aplicando os valorezinhos aqui que a gente obteve, 28 dividido por 14,9, dividido por 2, né, claro, não dá para esquecer disso aqui. A gente obtém então nosso índice de esbelteza igual a 7,65. Então o que eu preciso fazer agora? Vou calcular os valores limite. Então, nosso limite inferior aqui, que é o mesmo lá que foi proposto pela tabelinha, que eu mostrei para vocês. Só muda isso aqui. Vou estar aplicando então nessa equaçãozinha. Vocês podem estar utilizando isso aqui como constante já. Essa raiz de 20.000 dividido por 25, porque vocês utilizam pelo menos 3 vezes ali. Então já calcula, deixa separadinho. E a gente vai obter o valor de 10,75. Então aqui, novamente, o valor limite inferior foi maior do que o índice de esbeltez que a gente calculou. Então, novamente, aqui vai ser uma seção compacta, pelo menos para a condição aqui da flambagem local da mesa. Então, a mesma situação da flambagem local da alma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular lá a partir da nossa equaçãozinha. Então, a mesma situação que eu mostrei para vocês ali, a situação de seção compacta. Então, utilizando essa equação. A gente precisa novamente aqui estar calculando nosso momento plastificante, é a mesma equaçãozinha ali, os mesmos valores que a gente vai estar utilizando. Então, vai obter aqui o mesmo valor, passar mais rapidinho porque é a mesma coisa. E a gente vai obter também, novamente, o valor de 68.015,9 kN vezes centímetro. Então, aqui como a condição obtida foi a mesma, a seção compacta para as duas condições, o cálculo realizado é o mesmo porque utiliza as mesmas variáveis, então acaba sendo simplificado ali, a gente utiliza as mesmas condições. Agora a gente vai calcular, então, verificar os parâmetros para calcular para a flambagem lateral com torção. Então, o que vai acontecer agora? Novamente, o processo é o mesmo. Então, a gente vai calcular ali o índice de esbeltez, que agora vai modificar um pouquinho. A gente vai dividir, então, o comprimento total pelo raio aqui de giração que a gente obteve a partir da tabela. E esse valorzinho aqui, por que em Y? Porque é aquele valorzinho ali, como eu comentei para vocês, na direção do eixo de flambagem, né? Então, tem que estar atento a isso também. Então, a gente vai fazer esse cálculozinho, então a gente vai pegar aqui, dividir o comprimento total da nossa viga que foi dado aqui no exercício, dividir então por esse valorzinho aqui que a gente obteve a partir da tabela, e vai ter um índice de esbeltez de 210,08. Tá, professor, mas aqui é 10, você colocou 1000, porque eu estou trabalhando com centímetros agora, então também cuidar com isso ali. Eu estou dividindo uma coisa em centímetros, trabalha com outra perto em centímetros também. Então eu vou lá, vou verificar os limites agora. Vou verificar inicialmente o limite inferior, que
só modifica aqui, como vocês lembram lá, já falei para vocês. Então, vou estar fazendo essa continha. Espera aí, agora eu obtive o valor de 49,78. Esse valor é menor do que o meu índice de desbeltez. Então isso quer dizer que o valor já está acima. O que eu preciso fazer agora, então? Preciso estar verificando o limite superior do índice de desbeltez lá, o nosso lambda R. Então, vou estar fazendo a continha para o lambda R também. E como que eu vou fazer isso? Eu vou estar procurando naquela outra tabelinha como é que calcula. Vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Opa. Aqui, nessa tabelinha. Então ela vai dizer como que eu calculo. Vamos lá, lambda R. Ele está falando para calcular na nota 1. Então a nota 1 está dizendo, mostrando essa equaçãozinha lá que eu falei que é bem chatinha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, professor, por que você pegou essa aqui? Para mostrar exatamente como que é a situação mais complicadinha ali que vocês podem estar enfrentando. Então vamos lá, é essa equaçãozinha aqui que a gente vai estar trabalhando. Então vamos aos pouquinhos nela, vamos ver o que a gente precisa estar inserindo nela, quais são os valores que a gente já tem e o que a gente precisa obter. Então o primeiro valor que a gente precisa obter, que a gente não tem, é esse beta 1 aqui. Na mesma nota 1 ali que eu mostrei para vocês, ele já dá a equaçãozinha do beta 1 que a gente precisa estar utilizando. Eu já tenho vários desses valores aqui, menos esse aqui, que é uma tensãozinha ali. Essa tensãozinha é uma tensãozinha residual que a gente vai estar calculando, que é uma tensão que vai estar atuando em cima da mesa. E como que a gente obtém ela? É basicamente 30% da tensão limite do escoamento que a gente vai obter. Então é bem facinho aqui, só multiplicar por 0,3. E a gente vai obter o valor de 7,5 kN por centímetro quadrado. Então beleza, agora os outros valores eu já tenho. Tensão limite do escoamento, esse aqui eu acabei de obter, é uma equaçãozinha bem simplesinha. Aqui, o meu momento ali, deixa eu lembrar o nome dele. Eu vivo esquecendo ele. Módulo de resistência elástico da seção transversal, então, que eu já obtive ali, pro eixo X, né, 2554. Módulo de elasticidade e o nosso J ali, que é o momento de inércia total. Então vamos lá. Vou verificar, só vou inserir esses valorzinhos aqui que eu obtive a partir da tabela. E vou obter um beta 1 de 0,02736. Geralmente esses valores aqui de beta 1 eles são bem baixos mesmo. Então se vocês encontrarem um valor lá, tipo, acima de 1, por exemplo, desconfie que vocês fizeram alguma coisinha errada ali. Tem que estar verificando novamente. Porque esses valores aqui que está dividindo são valores bem altos. Então a multiplicação acaba ficando bem grande ali. Beleza, obtive aqui o meu beta 1. O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou lá, vou voltar para a equação, vou verificar o que eu preciso estar fazendo. Preciso de mais alguma coisa que eu não tenho aqui ainda? Vamos ver. Y, beleza, aqui. Não, eu já tenho tudo que eu preciso nessa equação. Então, só vou inserir os valores aqui. Aqui é uma parte, obviamente aqui eu estou fazendo bem rapidinho, como se fosse tudo bem fácil. Mas não, é um processo bem chatinho ali que vocês têm que tomar muito cuidado na hora de fazer, tem que ir ali. Resolve essa etapa aqui primeiro, soma com 1, extrai a raiz. Beleza, soma com 1 de novo, extrai a raiz de novo. Aí vocês vão multiplicar por essa partezinha aqui, que vai estar multiplicando por essa partezinha aqui. Então vai fazendo parte por parte, com muito cuidado, faz 2 vezes ali, repete o cálculo para ver se, para conferir se deu certo. Obtive 2 valores diferentes. Faz uma terceira vez para confirmar ali o que vocês estão fazendo, para ver qual dos valores que estava certo. Ou se nenhum estava certo, faz de novo daí mais uma quarta vez ainda. Então aqui uma parte bem com cuidado. Os valores são simples de obter, a gente obtém por tabela ali ou por contas um pouco mais simples. Sim, só que você tem que tomar cuidado porque é uma equação bem grande ali, então tem vários fatores envolvidos. Resolvendo aqui, de uma maneira bem simplificada, a gente obtém 146,534. Mas o nosso índice de Beltez que a gente calculou por FLT era 200 e pouquinho. Então, deixa eu só confirmar quanto que era aqui. Nosso índice de Beltez para FLT era de 210, então ainda está acima desse limite superior. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa seção, a nossa viga, na verdade, é uma viga esbelta. Então a partir disso a gente pode ir lá na tabelinha de novo e fazer o cálculo para a nossa viga esbelta, utilizando as equações da viga esbelta agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês as equaçõezinhas. Na verdade ela é uma viga longa, né?
Estava falando para vocês esbelta, mas ela é uma viga longa. E para questão de cálculo é a mesma coisa, não tem problema. Então vamos lá. Aqui para a equaçãozinha, o que a gente precisa? Para uma viga esbelta ou para uma seção esbelta ou para uma viga longa, então é essa equaçãozinha aqui que a gente vai estar trabalhando. Então, vou mostrar para vocês aqui. É aqui que a gente vai estar buscando essa informaçãozinha aqui. Então, a gente obteve lá a nossa equaçãozinha, que é essa aqui, e a partir disso a gente vai tentar resolver ela. O que a gente precisa para estar resolvendo ela? A gente precisa desse momentinho aqui para estar calculando. Como que a gente calcula ele? A partir dessa equaçãozinha aqui, que também foi fornecida lá para a gente, lá nas notinhas. Então vamos lá, como que a gente resolve isso aqui agora? O que a gente precisa fazer então para estar resolvendo isso aí? Vamos lá, o que a gente precisa daqui que a gente ainda não tem? Esse CB, né? Que é o valorzinho lá que eu passei para vocês, que eu estava comentando que varia de acordo com a seção da nossa viga. Então como que a gente vai calcular ele agora? A gente vai calcular ele a partir dessa equaçãozinha aqui. Então para isso a gente precisa lá obter o momento máximo, o momento a 1/4, o momento no centro e o momento a 3/4 da nossa viga. Então como que a gente vai fazer isso? Aí a gente tem que consultar nosso diagramazinho de momento fletor. Aqui não tem muito como fugir. Sei que vocês gostam bastante lá da parte de resistência dos materiais, então é só a gente estar verificando aqui. Aqui eu já calculei para vocês o quanto que fica. Então esse aqui a gente tem um momento máximo de 380 para uma viga biapoiada. Para a situação de 1/4 e de 3/4 da nossa viga, seria de 285 kN vezes metro. Então eu já calculei ali para vocês, já fiz a conta bonitinha. Então vocês não precisam estar se preocupando com isso. Tá, professor, uma situação real ali. Uma situação real vocês vão ter que procurar, lá vão ter que estar verificando qual que é o valor correto para vocês estarem utilizando de acordo com cada situação. Então beleza. Aqui então eu vou inserir os valores que a gente obteve. O valor máximo 380. Então aqui, utilizando o valor máximo duas vezes. O valor a 1/4, 285. O valor no centro, 380. O valor a 3/4, 285 também. Calculando tudo isso aqui, a gente obtém o valor de 1,136, que também obedece à condição de que tudo isso tem que ser menor do que 3, está satisfazendo a nossa condiçãozinha ali proposta pela norma. O que mais que eu preciso estar fazendo? Eu obtive agora o valor do CB, agora é só completar o resto da minha equaçãozinha aqui com tudo que já tenho fornecido. Então o único diferente aqui é o LB, que é o comprimento total aqui do meu elemento de 10 metros, que na verdade é 1000 centímetros. Atento a isso. Então aqui novamente a equação, os dados não são difíceis da gente estar obtendo, mas tem que estar tomando cuidado ali para ver como que a gente vai estar fazendo a equaçãozinha para estar resolvendo ali de uma maneira mais detalhada. E a gente vai obter então o valor de 29.169,39 kN vezes centímetro. Por que vezes centímetro? Porque a gente colocou tudo aqui em centímetro ou dividido por centímetro quadrado, alguma coisa nesse sentido. Então a gente obtém o valor em centímetros. Quilonewton vezes centímetro. Beleza, já finalizei? Não, agora eu preciso calcular efetivamente meu valorzinho aqui. Como que faz? Vou dividir ele pelo meu gama A1 e vou obter o valor de 26.517,63 kN vezes centímetro, que é o menor entre os três valores. Os outros valores que a gente tinha encontrado lá estavam na casa dos 60 mil, então são muito maiores do que esse. Como a gente está calculando a menor resistência possível, a gente vai pegar o menor valor entre as três considerações que a gente fez, que foi de 26.517,63 kN/cm. E a partir desse valor que a gente vai fazer as comparações então. Aqui ainda fazendo lá essa verificaçãozinha aqui, a gente vai obter que o valor de 26.517 tem que ser menor do que 2.554 vezes 25. O que é o 2.554? Esse valorzinho aqui, da equaçãozinha que a gente passou lá no comecinho da aula que eu mostrei para vocês, multiplicando então a tensão limite do escoamento, dividido pelo meu gama A1, que é o nosso coeficientezinho de segurança ali. Resolvendo essa equação, a gente obtém que 26.000 é menor do que 58.045, então é menor aqui do que esse cálculozinho que a gente fez. Então a situação está ok. Então a partir disso a gente tem ali que a nossa resistência, a tensão resistente, é maior do que a tensão solicitante. Desculpa, a tensão
resistente é menor do que a tensão solicitante. Então aqui a tensão solicitante é de 380 kN por vezes metro. E a tensão resistente que a gente obteve foi de 265 kN vezes metro. Isso quer dizer que a gente não está conseguindo resistir ao que está sendo atuado sobre a viga. Então esse elemento colapsaria. A gente tem que trocar ou de seção, colocar uma seção maior, né, mais grossa aquilo ali, ou trocar o tipo de seção, fazer uma seção combinada, alguma coisa nesse sentido. Então aí, a partir disso, a gente precisaria tomar alguma atitude para estar melhorando essa situação. Então, pessoal, eu sei que é bem complexo aqui lembrar os nomes, tudo das variáveis, mas vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa assim? Provavelmente, né? Mas quando vocês forem tentar fazer de novo, vocês vão tirando essas dúvidas, melhorando um pouquinho ali. Então, beleza, eu vou passar aqui trabalhinho para vocês. É o último trabalho, eu sei que vocês têm outras coisas agora para fazer também, mas eu vou deixar ali o trabalhinho até o dia 9, então vocês têm uma semana para estar fazendo. Ele é bem simples, o passo a passo é muito semelhante ali ao que a gente fez aqui nessa aula, então vocês podem estar consultando os slides para fazer. Vai modificar algumas coisinhas que vocês têm que consultar? Vai. Mas o, o processo é bem parecido. Então vamos lá, o que vocês têm que fazer? Você tem uma viga metálica biapoiada, até o enunciado é bem parecido ali. O perfil aqui, fiquem atentos que muda um pouquinho. O aço, tá aqui MR, mas é um aço AR na verdade. É um aço AR350, de 12 metros de comprimento, então a viga aqui tem 12 metros. Para verificar se ele vai ser suficiente para estar resistindo a um esforço aqui de 500 kN por metro, que vai estar gerando um momento flutor de cálculo máximo de 700 kN vezes metro. Então aqui eu já deixei a viguinha para vocês não precisam ir lá no F2 fazer todos os cálculos de momento flutor. Já deixei aqui o momento máximo, momento 1/4 e momento 3/4, então tem ali já mais fácil para vocês estarem utilizando na equação. Quero que vocês entreguem então lá no Forms, então como a gente já está acostumado, podem mandar foto, podem mandar do jeito que vocês quiserem ali, foto do caderno, de como que vocês fizeram. E aqui deixei o link da tabela também para vocês estarem consultando ali, para estar verificando os parâmetros ali da seção que vocês vão estar utilizando. Então pessoal, basicamente isso, a aula de hoje. Ficaram com alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar. Questão da prova lá, eu vou ver para vocês e mando ali no grupo também. Podem ficar bem tranquilo.